Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o GP de Mônaco de 1985. Tudo começa com o Dennis Jenkinson fazendo uma análise do grupo FISA e foca a relação desses grupos com o crescimento de popularidade da Fórmula 1, que na opinião do Jenkinson foi pura sorte, não foi nenhum trabalho muito grande do grupo FISA e foca e o quanto eles complicavam as coisas, tornando tudo muito incerto e perigoso para a categoria. Quando ele diz sobre as incertezas, ele está se referindo principalmente ao GP de Mônaco, que até poucas semanas antes havia ainda o medo de que ele não fosse realizado. Tudo isso por causa da briga do Automobile Clube de Mônaco com o grupo FISA e FOCA pelos direitos de TV, porque o Automobile Clube de Mônaco vendeu direitos de TV exclusivos à ABC americana. Então, enfim, o Automobile Clube de Mônaco recebia o dinheiro e não repassava nenhum tostão para a FISA e muito menos para as equipes. Por causa desse impasse, quase não aconteceu o GP de Mônaco de 1984 e o GP de Mônaco de 1985 estava sob enorme risco, ao ponto de tudo estar pronto, tudo estar planejado para o GP de Roma. GP esse que ia ser bilionário, é isso mesmo, o custo para fazer, a pista ia ser algo absurdo. Segundo a Auto Sprint, a Ferrari fez de tudo para que o GP de Mônaco continuasse, é isso mesmo. A Ferrari muito preocupada com as tradições da categoria, e perder Mônaco seria algo inestimável para a Fórmula 1. O circuito de Roma, ele teve dois traçados planejados muito parecidos, sendo que o traçado de 1985 era muito mais travado, o planejado para 1985, e o planejado para 1984 era um circuito muito mais plausível, inclusive possível de ser reproduzido atualmente. Eu vou mostrar para vocês então como seria essa pista, porque eu nunca vi esse tipo de material no Brasil e eu achei interessante trazer isso para que vocês possam ter a chance de conhecer como seria esse circuito caso a prova fosse realizada. Bom pessoal, e tudo começa aí no Palazzo dello Sport, na verdade no estacionamento dessa arena multiesportiva. Nesse estacionamento ia ser feito todo o pit lane, todo o paddock, enfim, os boxes, a reta dos boxes, tudo isso ia ser feito nessa grande área aí aberta. E já na primeira curva a gente tem diferenças aí de 1984 para 1985. Olhando agora pela imagem aérea, vocês podem ver que no traçado de 84, que eu coloco em amarelo, você faria a reta e já dobraria à direita. No traçado de 85 ia ser feito uma espécie de esquerda-direita, onde a velocidade ia ser bem reduzida mesmo. Fazendo essa curva para a direita ou aquela tomada esquerda-direita, a gente tem uma longa reta com uma subida no final, uma descida e aí a gente chega numa ponte. No traçado de 85, antes da ponte, existe uma variante para redução de velocidade. O traçado de 84 é bem mais interessante, porém um pouco mais perigoso, porque essa curva para a direita aqui na Avenida Cristóvão Colombo, ela seria uma curva de altíssima velocidade, feita provavelmente a uns 240 km por hora. Terminada essa curva, no traçado de 84, os carros continuariam seguindo o trajeto da Avenida Cristóvão Colombo. No traçado de 85, os carros iam tomar aquela pequena rua que vocês estão vendo ali na contramão, no sentido contrário ao da fotografia. Aquela ruinha bem estreita ali, e os carros iam seguir e dobrar à direita. Bom, indo reto ou fazendo a rua da esquerda, de qualquer forma, os dois traçados iam levar ao obelisco de Marconi.
Marconi, que foi um físico muito famoso na Itália, e esse foi um dos últimos obeliscos construídos na cidade de Roma. Ele data da década de 50. Fazendo o retorno ainda pela Avenida Cristóvão Colombo, no traçado de 84 ia ser feita uma sequência de esquerda e direita para redução de velocidade. No traçado de 85, eles iam entrar aonde hoje é o Centro de Convenções de Roma, ou seja, hoje em dia seria impossível reproduzir o traçado de 85. Nessa época havia um grande terreno ali sem nenhuma construção física. Porém, o traçado de 84 seria totalmente possível de ser reproduzido nos dias atuais, pois ele não entra nesse Centro de Convenções de Roma, ele logo volta para a Avenida Cristóvão Colombo. Voltando pela Avenida Cristóvão Colombo, porém agora no sentido contrário, os carros iam passar pela segunda ponte, ou seja, retornando até a chicane no Volare, ponto de maior velocidade da pista. Acredita-se que os carros iriam chegar ali em sexta marcha a 300 km por hora para fazer a freada dessa chicane. Feita no Volare, a gente ia ter mais uma chicane bem à frente, logo à frente, ou seja, uma reta bem pequena, que é a chicane Palasport. E aí seria pé no fundo até o Hairpin del Ville, como dizem os italianos, o Tornante del Ville. Mas enfim, a gente ia fazer esse hairpin retornando então para a Praça dello Sport, aonde nesse ponto que vocês estão vendo com esse monumento nós teríamos a variante Nervi, ok? E fazendo essa variante a gente ia seguir até a reta dos boxes, terminando a volta. A entrada dos boxes ia ficar bem antes ali da última curva, né? Você ou iria reto rumo aos boxes ou você viraria à esquerda para tomar a reta dos boxes. Você tomando os boxes, você também seria obrigado a virar à esquerda no sentido da pista. Então, enfim, eu achei uma entrada de boxes extremamente longa, é interessante dizer isso. Os pits seriam demoradíssimos nessa pista e o traçado de 85 extremamente lento. A nível esportivo eu vejo que o traçado de 84 seria o ideal para a Fórmula 1 seguir, né? Mas enfim, aí fica a critério de opinião. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer essa pista de Roma. Vou deixar para vocês também o mapa geral oficial da Auto Sprint e o que seria o pôster oficial da prova. Eu nunca vi esse pôster, ok, pessoal? Nem em internet, não sei se alguém aqui no Brasil tem isso. Eu vou até tirar o logo ali do Automobilismo Brasil para quem quiser printar, ok? Eu sei que tem uma galera que coleciona os pôsteres. Quem quiser printar, vai estar aí na tela em primeira mão para o Brasil o que seria o pôster caso acontecesse o GP da Itália. Quem divulga o pôster é a revista Auto Sprint do dia 26 de novembro de 1984. Bom, e voltando para Monte Carlo, um time que eu acho interessante a gente começar aqui no review é a Toleman. Toleman que retornou à Fórmula 1 depois, né, da Tire War, né, da guerra dos pneus com Pirelli e Goodyear após a saída da Michelin. Toleman ficou sem pneus, não conseguiu participar das primeiras etapas. A Toleman, que segundo Dennis Jenkinson, ele brinca fazendo uma espécie de efeito borboleta. E, enfim, segundo Jenkinson, tudo conspirou a favor do retorno da Toleman. Ele brinca fazendo esse efeito borboleta da seguinte maneira: se a Toleman não libera o Johansson, dificilmente conseguiria um cockpit para o Telfab. E sem o Telfab não teria a Benetton. E sem a Benetton não haveria o dinheiro para a compra do espólio da Spirit. E, enfim, eles não teriam o contrato dos pneus Pirelli para um carro da forma como eles tinham. Então, enfim, né? O Jenkinson faz uma brincadeira ali, uma espécie de efeito borboleta. Bom, pessoal, e sobre novidades na Toleman, o Patrick Camus dá conta de que eles ficaram todo esse período inativo treinando em Paul Ricard. Ele também aborda as suspensões do carro em relação ao ano anterior, porém isso a gente já fez aqui na pré-temporada da Toleman, no review da Toleman em vídeo.
então não vou abordar essa parte. Ele lamenta o fato do Watson não estar no segundo carro junto com o Telfab. Isso a gente já sabe, né? Eu já abordei isso com vocês também em vídeo. Isso se deve ao fato de a Toleman ter contrato apenas para um carro, e mesmo que tivesse o contrato para o segundo carro, o piloto seria o Ghinzani, que já estava em negociações com a Pirelli para conseguir jogos de pneu para um segundo carro. Então, enfim, isso tudo já foi abordado aqui no canal. O Watson era apenas um piloto de testes, era carta fora do baralho. Nenhum momento a Toleman pensou no Watson e muito menos no Moreno. Assista um vídeo lá na playlist quem não assistiu. Assim como o Watson tomou um bolo do Hawkrid, o Moreno tomaria do mesmo jeito, ok? Então tá tudo lá, quem quiser é só assistir. E um último elemento aí desse review do Patrick Camus sobre a Toleman é o fato de que ele lamenta a falta de competitividade dos pneus Pirelli. Bom, e se a GPI não descobriu muita coisa sobre a Toleman, a Alta Sprint italiana descobriu, e não só isso, foi atrás do Byrne para conseguir explicações e conseguiu. E o que eles descobriram? A Toleman de 85 tinha um front splitter escondido embaixo do nariz do carro. É isso mesmo, totalmente inovador, muito próximo do que a gente passou a ver nos carros a partir da Tyrrell do Harvey Postlethwaite, né? Então, enfim, a única diferença é que o Harvey Postlethwaite fez o splitter e ainda colocou a continuidade do assoalho, enfim, e isso é visto nos carros até hoje. Uma coisa interessante é que o Rory Byrne foi acusado de projetar carros em escala real e testá-los nos túneis de vento, ele entrando dentro do carro. Juro que isto era polêmica, isso era matéria de entrevista, enfim. O Byrne responde dizendo que não, que isso é meio absurdo e que ele não fazia isso e que ele gostava de trabalhar com fumaça, ok? E fluxo seguindo a fumaça, ou seja, muito próximo do que a gente vê hoje em dia. E ele diz que ele gosta muito do comportamento desse tipo de teste nas suas criações. Ele consegue visualizar bem o caminho do fluxo. Só a título de curiosidade, pessoal, Jean-Claude Migeot, que era o projetista do Tyrrell 019 junto com Harvey Postlethwaite, ele que criou esse nariz elevado na prática, né, como nos Fórmula 1 atuais que a gente conhece. Ele diz que quando tirou a parte central da asa dianteira, já com o nariz elevado, o resultado do túnel de vento gerava tanto downforce que eles foram verificar achando que o túnel de vento tinha quebrado. É sensacional. E aí, enfim, eles foram verificar, não tinha nada errado com o túnel de vento, era o carro realmente gerando muito mais downforce. Ao ponto de, no GP de Mônaco daquele mesmo ano, o Postlethwaite deu entrevista dizendo que o Tyrrell seria capaz de andar de cabeça para baixo no túnel de Monte Carlo se fosse disparado a 300 km por hora. O carro conseguiria gerar de downforce o seu próprio peso. E por que eu estou citando a Tyrrell, pessoal? Porque tudo isso, na minha opinião, nasce da Toleman. O Rory Byrne testa esse conceito em 85, ele se torna público. O Jean-Claude Migeot, ele faz esse teste na Renault em 85. Ele diz, inclusive, é muito engraçado ele dizendo que teve que serrar o monocoque de um carro da Renault para conseguir fazer o teste. Porém, a Renault fechou, né? Vocês sabem disso. A Renault encerrou suas atividades na Fórmula 1. Ele teve que arrumar outros trabalhos. Enfim, essa ideia do carro de Fórmula 1 de nariz elevado ficou parada por um tempo até ele testar isso na Tyrrell. E é muito engraçado ele contando que quando quem Tyrrell viu o carro de túnel de vento todo cerrado e levantado, ele pega para o Claude e diz o seguinte: "Ô francês palhaço, eu não pago você para ficar fazendo coisas idiotas." É impressionante. E ele tentando se defender com Ken Tyrrell: "Não, Ken, pelo amor de Deus, deixa eu continuar, porque isso aqui vai gerar muito downforce, isso aqui vai dar certo."
e ele diz que tudo aconteceu graças ao Harvey Postlewaite, que deixou ele seguir com o projeto. Ele diz que dificilmente outros projetistas da Fórmula 1 da época teriam humildade e, enfim, coragem de arriscar na ideia de um projetista subalterno e, enfim, né, de uma ideia tão ousada e que elevaria o centro de gravidade do carro, subiria o peso, etc. e tal, só que eles ganhariam muito em downforce, né? Então, enfim, graças à perseverança do Migeot e, enfim, a coragem do Postlewaite de deixar isso aí acontecer, eles conseguiram elevar o nariz do carro e, enfim, isso é um padrão que talvez a Fórmula 1 siga para sempre. Bom, e a sementinha aí, o embrião da ideia vem do Rory Byrne. Como vocês podem ver, o nariz do Toleman TG185 é ligeiramente elevado, faz um degrau em relação ao assoalho do carro, né? O assoalho não vai até a ponta do nariz como em todos os outros carros, né? Ele faz um splitter ali de fluxo, é ligeiramente elevado o nariz do carro. Claro que o Claude Migeot fez isso de maneira muito maior, né? Na Tyrrell, obviamente, ele pegou o que era um conceito e transformou em algo muito mais funcional, né? Enfim, né? Ele mudou drasticamente, radicalmente o conceito do automóvel, inclusive, não foi só do nariz do carro, ele muda o conceito do carro, da ideia de pensar o carro. Mas tudo isso nasce aí com o divisor de fluxo e o bico elevado do Rory Byrne em 1985. E só mais uma última informação importante aí, esse bico em degrau, né, esse nariz elevado, ele não foi usado pela Toleman em todos os GPs de 85, não. Em alguns GPs eles usavam o nariz bem baixo, próximo ao solo. Em alguns GPs eles usavam um nariz que ia subindo, porém liso, sem degrau, ok? Então, enfim, foram 3 tipos de narizes, vamos colocar assim, que a Toleman utilizou em 1985. Bom, pessoal, e vamos então fazer aquele giro pelos outros times. Eu peço até desculpa a vocês por ter me prolongado na Toleman, porque realmente eu acho fascinante essa coisa da evolução técnica da categoria, e sempre que eu tenho oportunidade de trazer para vocês o nascimento de algum elemento que se tornou corriqueiro nos carros, eu gosto sempre de trazer isso para o canal e, enfim, né, com desenhos de época, fotos de época, comentários de época, entrevistas de época. Isso é muito bacana poder compartilhar isso com vocês. Então eu peço até desculpas a vocês por ter perdido um pouquinho mais de tempo na Toleman. Falando dos times, na Tyrrell, o Ken Tyrrell começou aí o final de semana de Mônaco fazendo piada, dizendo que o Beloff no ano anterior foi o único a classificar um carro não turbo para a prova e conseguiu chegar na 3ª posição. Ele brinca dizendo que se nesse ano ele classificar os 2 carros, eles teriam chance de vencer a corrida, fecha aspas. É o Ken Tyrrell sacaneando da sua própria condição. Tyrrell que receberia os motores Renault Turbo antes do prazo determinado e que a previsão é que eles estreariam o carro turbo já no GP da França. Bom, pessoal, e vamos falar um pouquinho aí da Arrows. Arrows que trouxe um chassi novo para o Berger. O Patrick Camus, no review da GPI, fala sobre a asa traseira, que ele brinca dizendo que ela é ligeiramente mais larga, porém não é, ele está sendo irônico. Ele está se referindo a uma das 2 asas traseiras que a Arrows trouxe para Mônaco. É isso mesmo, ela trouxe uma asa mais próxima do que a gente via nos outros times, ou seja, uma asa de flaps grandes, duplos e o perfil da asa mais estreito, e aquela asa que eu brinco que é a asa monstra de Imola, que tinha um perfil gigantesco, parecia um perfil de um avião comercial, enfim, um perfil gigante que gera um arrasto absurdo, mas que deveria gerar uma quantidade de downforce absurda igualmente. Nessa foto da frente vocês podem ver aí o 18 do Butsan,
Reparem que o end plate da asa ele vem angulado desde lá de cima, no início ali no G do GSI, e na direita aqui a asa traseira do Berger, que é, enfim, a que desce reto e angula. Bom, e acabou que para fazer a corrida o Butsan preferiu usar o aerofólio maior, o aerofólio de Imola, o aerofólio que o Berger estava utilizando no início ali do final de semana. O Butsan testou a asa nova, provavelmente não deve ter gostado muito, usou a antiga para fazer a prova. Vocês podem ver mais uma vez ali pelo end plate que ele não vai angulado até a parte de cima. Ele faz um ângulo de mais ou menos uns 30 graus e depois sobe reto ali no I do GSI ali. Vocês podem ver que são end plates completamente diferentes e que acabam denunciando que asa que eles estavam usando. Bom, e vamos falar um pouquinho aí da Ligier. Ligier que recebeu nesse final de semana de Mônaco o seu primeiro motor EF15, é isso mesmo. E segundo o Michel Tetu, foram mais de 100 partes modificadas do monocoque, o body shape do carro, né? Enfim, a parte externa do carro e a parte da suspensão traseira para receber o novo motor EF15 que só iria ser usado na corrida pelo De Cesaris. O Laffite não iria utilizar esse motor. Com o EF15, o Michel Tetu garante que o carro ia bater finalmente os 540 quilos, não por causa do motor, ok pessoal? É porque como eles já estavam planejados de utilizar o EF15, toda aquela redução de peso que eu contei para vocês que eles já vinham fazendo, a parte final dela ia ficar para o motor EF15, ou seja, para a bolha que ia encaixar nesse motor, para o monocoque que ia receber o bulkhead para prender esse motor, enfim, todas as modificações feitas, mais de 100 componentes, como eu falei para vocês, já pensando em bater os 540 quilos. E aí o Tetu explica que com o motor EF4 o carro batia 575 quilos e com o motor EF15 e todos os componentes para encaixar o EF15, o carro batia os 540 quilos do regulamento. E com esses 540 quilos, o carro ia conseguir ser meio segundo mais rápido do que ele vinha sendo anteriormente. Um último assunto sobre a Ligier. Ela foi uma das únicas equipes vistas aí em Mônaco fazendo campanhas publicitárias. A gente viu isso muito no Brasil, várias equipes fazendo. Eu só não sei dizer aí para qual dos patrocinadores é a campanha publicitária da Ligier. Bom, vamos falar um pouquinho aí da Alfa Romeo. Alfa Romeo que aqui para Mônaco trouxe 3 chassis, todos eles novos, de versão 85. E o motivo de não ter trazido um quarto chassi, como aconteceu em Imola, é que eles já estavam decididos quanto a que sistema de alimentação de combustível utilizar. Ou seja, se lá em Imola havia aquela discussão se seria o sistema eletromecânico ou o eletrônico, aqui em Mônaco já ficou decidido que o sistema seria o eletrônico da Bosch, variante do utilizado nos motores BMW. Por que variante? Porque o sistema era projetado para um motor de 4 cilindros e a Alfa Romeo teve que modificar isso tudo para abrigar num motor de 8 cilindros, ou seja, seria tudo ao dobro, vamos dizer assim. O grande problema da Alfa quanto à injeção era realmente o layout do motor, segundo Patrick Camus, era um enorme desafio, porque vamos supor que ficasse pronta a injeção da Weber que a Ferrari está embargando e não está liberando para a Alfa Romeo, vamos supor. Vamos supor que ela receba essa injeção. Essa injeção não estaria pronta para pôr no carro, porque é uma injeção feita para um motor de 6 cilindros e a Alfa Romeo utiliza um motor de 8 cilindros, então ela teria que adaptar um monte de coisas, inclusive nos softwares da injeção, para conseguir trabalhar no motor de 8 cilindros, né? Então, enfim, tudo para a Alfa era muito mais difícil por causa do layout de motor que ela escolheu. Eu tenho aqui no meu material, inclusive, pessoal, fotos da fábrica da Alfa Romeo, do dinamômetro, da estrutura, matérias grandes, inclusive, sobre o inside da Alfa Romeo, a parte interna da Alfa Romeo, e
É muito curioso porque tudo parece extremamente organizado e muito bem definido, ou seja, os métodos, os sistemas de trabalho dentro do time. Fica meio claro para mim que o problema da Alfa Romeo não era um problema de pessoal, não era um problema de corpo técnico, o problema da Alfa Romeo era um motor V8 turbo que não funcionava. Me parece muito com a história da Ferrari de 1992, ok? Um dia eu conto essa história em vídeo para vocês e também um dia eu trago essa parte mais interna da Alfa Romeo, que senão a gente não consegue finalizar aqui o giro pelos times em Mônaco. Bom, e vamos falar um pouquinho aí da Brabham. Entre o GP de San Marino e o GP de Mônaco, a Brabham ficou em San Marino para fazer testes privados. Foi para Mônaco, fez os treinos da quinta-feira, não estava se dando bem com o pneu Pirelli. Conclusão da história toda, a Brabham levou tudo para Paul Ricard e fez testes de emergência nessa pista durante a sexta-feira, para voltar no sábado para dar continuidade ao fim de semana do GP de Mônaco. Isso é muito raro na Fórmula 1, ok, pessoal? É uma equipe interromper um final de semana de GP para fazer testes, e tudo por causa dos pneus Pirelli. Em Mônaco, o problema continuava sendo o carro extremamente dianteiro, segundo Janos Lengel, do jornal O Globo. Eles mexiam em tudo no carro e não adiantava, o carro continuava com esse comportamento. Uma outra questão sobre a Brabham é que eles trouxeram turbinas menores da fabricante KKK e, enfim, essas turbinas eram menores para melhorar a flexibilidade do motor, ou seja, quando a potência entrasse, ela não entrasse de maneira tão brutal e, enfim, o Nelson e o Renault tivessem mais controle do carro. Quanto aos problemas do Renault, tanto em Imola, nos testes, quanto no final de semana, e os problemas do Nelson, enfim, a Brabham descobriu que eram problemas elétricos que, segundo Dennis Jenkinson, foram fruto de montagem errada do chicote elétrico do carro que ia lá de trás do dashboard até o motor, ou seja, de trás do painel de instrumentos até lá atrás no motor. Então, enfim, os cérebros do carro não estavam se comunicando corretamente, o motor simplesmente apagava do nada ele voltava, do nada ele parava de novo, enfim, tudo estava muito confuso na Brabham. Foram verificar, eram problemas elétricos. Ainda sobre esse fato do Nelson ter treinado na sexta-feira em Paul Ricard durante a parada do final de semana do GP de Mônaco, a tradicional parada da sexta-feira, o Jenkinson aproveita para fazer um elogio ao Nelson e uma crítica à Fórmula 1 por ter esse tipo de schedule no final de semana de Mônaco, ou seja, diferenciado dos outros GPs do campeonato. E o Jenkinson diz que isso só acontece em Mônaco, ou seja, essa parada da sexta-feira, para que a Fórmula 1 tenha mais um dia para tirar o máximo de dinheiro possível dos seus entusiastas. Fecha aspas. É o Jenkinson dando uma bela pancada aí no GP de Mônaco, ok, pessoal? Mas enfim, né? Em parte ele tá certo, porque imaginem, é um final de semana de 4 dias e não de 3 dias, como os finais de semana normais da Fórmula 1, né? Então, enfim, um dia a mais de hotel, um dia a mais de alimentação, um dia a mais de estadia, um dia a mais de tudo, né? Um dia a mais de campanhas publicitárias, patrocínios. Essa sexta-feira, segundo Jenkinson, ela é toda destinada a eventos publicitários. Enfim, a Fórmula 1 para ganhar dinheiro, e o Principado também ganha muito dinheiro, porque, enfim, todo mundo que está ali está por um dia a mais. Então essa é a ideia, fazer o final de semana durar 4 dias. Bom, e vamos falar um pouquinho da Lotus. Lotus que fez testes em Nogaro, na França, antes de vir para Mônaco. Lá em Nogaro, o Ayrton recebeu o seu chassi novo, o 97T/4,
Porém, estranhamente, ele não quis utilizar esse chassi. Ele continuou utilizando o 97T/2, o mesmo que ele utilizou no Brasil, no Estoril e em Imola. O 97T/4 ficou disponível como spare car, carro reserva. O Hélio De Angelis foi para o 97T/3 e utilizou o 97T/1 como carro reserva. No caso específico aqui de Mônaco, o 97T/4 não veio, pois ele ficou nos testes de Nogaro. Então, enfim, a Lotus tinha os chassis 1, 2 e 3. E isso meio que vai decidir o rumo da prova. Gravem isso, porque no vídeo que vem eu vou tratar disso com vocês. Sobre motores, tanto Hélio quanto Senna tinham agora à disposição o motor EF15. Porém, o Ayrton vai optar por utilizar o EF15 na classificação, porque ele gostou muito do binário do motor, né? O EF15 ele produzia um binário maior do que o EF4B. Conclusão da história, né? Mônaco, a exigência de binário é altíssima, você tem subidas, acelerações o tempo inteiro, aquela coisa, então não tem tanta necessidade de você ter HP final. Conclusão da história toda, o Ayrton verificou que seria mais interessante utilizar o EF15 para classificação, cravar a pole position, utilizar o motor teoricamente mais antigo e mais fraco, o EF4B, para a corrida, porque em Mônaco você estando na frente é muito difícil para quem vem atrás concluir a ultrapassagem. A estratégia do Ayrton para o final de semana era usar todo o arsenal disponível para fazer a pole position. O problema é que o plano da Lotus era um pouco diferente, eles iam utilizar muito mais do que o arsenal técnico disponível. Gravem isso, porque esse qualifying de Mônaco, a gente vai ver ele no vídeo que vem, para ser mais específico, o qualifying de sábado, ele vai ser um dos mais polêmicos da história da categoria. Vão ter ofensas, xingamentos, troca de acusações, confusão, envolvendo ali basicamente 4, 5 pilotos, 4 deles contra o Ayrton, ok? Então, enfim, foi uma confusão danada. A Lotus, Peter Warr, Ayrton, enfim, eles traçaram uma estratégia muito infeliz para esse qualifying, e isso vai gerar a primeira grande animosidade entre Senna e os pilotos do mainstream da Fórmula 1, e isso vai gerar também o primeiro grande problema, o primeiro grande atrito entre Ayrton e Peter Warr. Porém, isso é papo para o próximo vídeo. Antes de terminar o vídeo, um giro em mais algumas equipes. A Zakspeed vinha num programa de redução de peso para Mônaco e estreou suspensões de titânio, defletores novos na frente do carro, imitando a Lotus, os famosos barge boards. A Renault também vinha num programa de perda de peso, o carro tinha promessa de pesar 15 quilos a menos até o GP da França. Outro time que teve muitos problemas durante o final de semana foi a Ren, continuando com problemas elétricos, assim como fora no GP de Imola. E enfim, depois do acidente do Hülkenberg e tudo mais, acabou que a Ren não classificou seus carros para o GP de Mônaco. A Osella trouxe seu carro novo para Mônaco, lembrando a vocês que em Imola eles utilizaram o carro novo apenas nos treinos livres e no classificatório. Para a corrida eles preferiram usar o carro antigo. Aqui em Mônaco a ideia era usar o carro novo o tempo todo. O grande problema da Osella não era o carro novo, como diz o Enzo Osella, era um carro novo tail to nose, né? de cabo a rabo, né? Vamos dizer assim. Enfim, esse não era o problema da Osella. O problema da Osella era o mesmo problema da Alfa, a injeção de combustível do motor Alfa Romeo. Por quê? Porque a Osella estava esperando a Alfa Romeo
desenvolver esse sistema Bosch para que ela utilizasse nos seus carros. Então, enquanto a Alfa Romeo não conseguisse fazer esse sistema Bosch se adaptar a um motor de 8 cilindros, a Osella tinha que continuar esperando e utilizando sistemas eletromecânicos muito defasados já em relação a vários times do grid. Então, enfim, a Osella tinha vários problemas aí e que não eram culpa dela, né? Eram culpa da sua fornecedora de motores, que estava passando também por extremas dificuldades aí com o embargo imposto pela Ferrari, que na minha opinião foi um embargo cruel ao extremo. Privar Osella, Alfa Romeo e Minardi das injeções da Weber foi uma tremenda crueldade da Ferrari, mas enfim, isso aconteceu. Essas equipes não iam incomodar a Ferrari em nada no campeonato de 1985. A Ferrari estava lutando pela ponta do campeonato, não tinha por que ela monopolizar as injeções da Weber. Ao contrário, só enfraqueceu equipes que poderiam estar tirando pontos das adversárias da Ferrari. Aí eu me refiro a Williams, me refiro a Lotus, me refiro, enfim, até a McLaren do Lauda, enfim, estou me referindo a esses times que de repente vai que, né, uma Alfa Romeo ou uma Osella, que era um carro extremamente resistente, conseguia dar uma resistência aos motores Alfa Romeo que eles não tinham na própria Alfa Romeo. Então, enfim, esses carros poderiam de repente roubar pontos de outros times. E, enfim, eu acho que foi uma estratégia meio estúpida da Ferrari. Aliás, coisa que a Ferrari fazia muito nos anos 80, atitudes e, enfim, determinações estúpidas. Essa foi só mais uma delas e prejudicou demais times pequenos como a Osella e que conseguiam muitas das vezes chegar na zona de pontuação no final das provas. Bom, e para finalizar o vídeo vamos falar um pouquinho da Williams. O Williams, que ao contrário dos outros times que foram para Paul Ricard ou Mongarro, a Williams foi para o Japão, mais especificamente parte do time e o Nigel Mansell. Eles foram para o Japão para testar uma nova versão do motor Honda esse que estava previsto para estrear em Spa. Ok, pessoal? Então, enfim, já estava tudo pronto, esse motor já estava em fase de testes e chamaram o Mansell para que fosse lá testar esse equipamento. Eles aproveitaram inclusive para acertar os turbos do motor Honda atual que eles iriam utilizar para o GP de Mônaco. Então aproveitaram toda a presença do pessoal da Honda para conseguir a ajuda deles, o feedback deles, para fazer um setup de motor específico para Monte Carlo. Bom, pessoal, então é isso. A gente fez o giro na maioria das equipes do grid, exceto, creio eu, que a McLaren. Porém, a McLaren não teve muitos reportes de, enfim, novidades durante o GP de Mônaco, por isso eu não trouxe ela para essa parte do vídeo. Na semana que vem, a gente vai fazer os qualifyings e a corrida. E a repercussão disso tudo, principalmente do qualifying, que foi bastante polêmico, ok? Então, até o próximo vídeo, quarta-feira, 7 da noite.